Oi, gente, meu nome é Rafaela e eu sou estudante de História pela Universidade Federal de Santa Catarina e hoje eu vim apresentar para vocês um pouco da pesquisa que eu venho realizando há cerca de um ano através do Programa de Iniciação Científica Voluntária da UFSC. Eu faço parte do Núcleo Interdisciplinar de Estudos Medievais, que é o Meridiano, coordenado pela professora Aline Dias da Silveira. E o nome da minha pesquisa é Peste Negra e Trauma na Criação de uma Utopia. A Jornada de Pampinéia em Decamerão. Então a jornada de hoje vai me remeter à Itália do século XIV, a Itália medieval, e eu espero que eu consiga trazer um pouco dessa discussão para vocês. O Decamerão consiste numa narrativa composta por 10 jovens, sendo eles 7 mulheres e 3 homens, que decidem ir para fora dos muros da cidade de Florença pela razão da cidade estar acometida pela peste negra, então eles buscam uma nova morada, né? A peste nessa narrativa seria iniciativa dos corpos superiores ou do castigo divino que castiga todos em razão de sua má conduta. Por isso esses jovens, eles partem de Florença junto com seus criados e se deparam com um lindo castelo, com belos bosques, grandes banquetes e belas festas. Num ambiente que, segundo eles, nada se afastaria dos limites da fé e da razão. Essa discussão entre a fé e a razão é uma discussão que acontece no final da Idade Média, principalmente com a tradução dos textos gregos ditos aristotélicos pelos árabes, e o Boccaccio está por dentro dessa discussão principalmente por ter lido Averroes, um dos personagens que trouxeram essa discussão a partir do século XI. Então isso já mostra pra gente um pouco desse movimento do saber. Então, em nossa perspectiva, esse castigo divino ele é central, porque ele se relaciona com um trauma que esses grupos cristãos teriam vivenciado desde os primórdios da tradição judaico-cristã. Afinal, não é a primeira vez que nós vemos essas pragas enviadas por Deus a todos os cidadãos para castigar maus governos e condutas sociais. Então, tratando do trauma enquanto categoria analítica, nós buscamos perceber como o autor encontrou na sua narrativa razões para tal castigo e, ao mesmo tempo, uma saída para ele. E ao chegarem no castelo, esses personagens por lá ficam por 10 dias, sendo eleito diariamente um rei ou uma rainha para reinar, dentre eles. Em cada reinado ou jornada, deve haver um momento em que os personagens se sentam em círculos e contam histórias sobre um tema em comum. A nossa pesquisa buscou analisar a primeira jornada, isso é, o primeiro dia, que se chama a Jornada da Rainha Pampinéia, que nos parece fazer uma crítica aos pecados cristãos cometidos por frades, abades e alguns outros representantes religiosos. Para sistematizar nossas ideias, eu vou apresentar para vocês um pouquinho da nossa metodologia agora, que consiste na análise de narrativa dividida mais ou menos em 4 partes, tá? A primeira parte é a análise de contexto. Na análise de contexto, nós buscamos examinar o papel dos intelectuais do gênero literário desse período, conhecido enquanto Quattrocento italiano, incluindo o próprio autor Giovanni Boccaccio. Então, nos dias de hoje, a gente geralmente tende a pensar que a literatura está relacionada com o fictício, mas será que foi sempre assim? Qual o papel dessas narrativas inscritas em sua própria realidade social medieval, né? E ainda analisar o contexto histórico de produção do Decamerão, principalmente no que diz respeito à cidade de Florença, sua organização política e social. No segundo ponto, buscamos examinar o impacto e a disseminação da peste negra nesse contexto, uma vez que ela é o elemento que funda a narrativa, fazendo com que os personagens se retirem para fora dos muros da cidade. São perguntas centrais nessa parte: como a peste é retratada, qual a justificativa para sua eclosão, há correspondências de pestes, de castigo divino na história? E como a peste poderia ser uma experiência traumática? Terceiro ponto é analisar o cenário da narrativa que se materializa enquanto a nova morada. Os atributos do cenário em que os personagens principais estão reunidos para contar as histórias, suas principais características, além das ideias transculturais, isso é, aquelas que pertencem a várias culturas, não só a cristã, que fundamentam o seu discurso. A gente falou um pouquinho ali da questão da fé e da razão, que é uma ideia que permeou esse espaço, não necessariamente pertenceu a um grupo ou a outro, né? E o quarto e último ponto é a análise do pensamento traumático e utópico propriamente dito. Então, quais os elementos que compõem essa utopia e se o trauma de experiências passadas seria a peça-chave de movimentação em direção a uma utopia. Com tudo isso, gente, eu acredito que a minha perspectiva visa pensar nas pessoas enquanto indivíduos históricos, enquanto indivíduos móveis. Dizer que a Idade Média era um lugar onde o saber não imperava é conceituar o saber enquanto pertencente a um só tempo e um só espaço. E a minha pesquisa busca refletir sobre os diferentes tipos de saberes e sobre a circulação destes saberes dentro da intelectualidade desses indivíduos que se utilizam de suas perspectivas para fazer movimentar o mundo.
A Idade Média não deve ser lugar dos discursos preconceituosos, mas de uma diversidade humana que é própria da nossa condição histórica. Obrigada!